Vocês acreditam que eu não gravei nada? Misericórdia, professor. Só vamos fazer, pessoal. A pessoa está no programa, no YouTube. Não gravei nada, pessoal. Vamos só fazer um recallzinho rápido aqui. Pessoal, somente recapitulando, viu? Chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiro para cobrança de débitos daqueles que são cobrigados. Ao contrário da denunciação, que pode ser feita pelo autor ou pelo réu, o chamamento ao processo só pode ser feito pelo réu. Pelo réu. E, ao contrário da denunciação, que pode ter também uma ampliação objetiva da demanda para julgamento de uma ação regressiva, o chamamento é somente ampliação subjetiva para que um dos codevedores chame os demais codevedores. E eu posso promover isso para chamar o fiador chamar o devedor principal, o fiador chamar os codevedores, ou um devedor solidário chamar, né, os demais devedores solidários. Os demais devedores solidários. Então, o chamamento cabe do fiador para chamar o afiançado. Então, no contrato de locação, o locador ingressa com o processo exclusivamente contra o fiador. Bom, esse fiador pode dizer, espera, eu vou chamar o devedor principal, e entra com a ação com o devedor principal. O oposto não é possível. Não é possível que o devedor principal chame o fiador. Por quê? Porque o devedor principal não tem possibilidade de ação de regresso contra o fiador. Só o fiador, que não é o devedor, é um mero garantidor, tem ação de regresso contra o devedor principal, o afiançado. Então, é por isso que só cabe chamamento do fiador para o afiançado. Beleza? Assim como, havendo dois fiadores no contrato, um fiador, cofiador, pode chamar o outro. A ação foi proposta somente contra mim, vem o outro cofiador para o processo. A terceira possibilidade é quando há devedores solidários e um dos devedores solidários chama os demais codevedores. Beleza? Segundo aspecto, como só pode ser feito pelo réu o chamamento ao processo, né? Só pode ser feito pelo réu, porque é instituto de chamamento de codevedores, isso ele deve ser requerido na contestação, e feita requerida a contestação, você vai ser intimado, né, para integrar e formar o litisconsórcio passivo, e a citação, aquela mesma regra da denunciação, tem que ser feita em 30 dias, né, se reside na mesma comarca ou subseção judiciária, ou em até 2 meses, se reside em comarca distinta, né, ou subseção judiciária distinta. Tá? Proferida a sentença, ela é uma sentença que será condicionada. Por quê? Porque aquele dos chamados ao processo que formam o litisconsórcio ulterior que responder pela dívida terá que o direito daquele mesmo processo ser ressarcido na cota-parte que cabe a cada um. Então, se eu tenho 3 devedores solidários, processo, porque para a parte adversa, né, todos são devedores, eu vou cobrar 2/3 de cada um deles. Oi, Eneida. Professor, o devedor principal, ele pode fazer esse chamamento em etapas com o intuito de atrasar o processo, e se ele ou ela fizer usar esse subterfúgio, vai ser penalizado? Não, ele não pode, porque há preclusão, Eneida. Ele precisa fazer isso na contestação. Se ele não faz na contestação, ele perde a oportunidade. Aí ele vai ter que propor sua ação de regresso própria ao final do processo. Então, se ele não fizer na contestação, ele não vai poder mais fazer. O que pode acontecer, Neida, e aí sua pergunta é muito boa para esclarecer isso, é, eventualmente, chamamentos sucessivos. Eu não sei se você lembra que na denunciação, por evicção, o Código faz uma limitação a uma única denunciação sucessiva. Aquele que foi denunciado por evicção pode fazer uma denunciação vedada de denunciações sucessivas. No chamamento, eu não tenho essa regra limitativa, então não tenho por que propor limite. Mas, por exemplo, nós somos 4 devedores solidários. Eu fui o único demandado. Eu
sou obrigado a fazer o meu chamamento na minha contestação. Mas dos 4, eu sei que só um tem dinheiro. E aí eu não sou obrigado a chamar todos os 3. Eu faço somente o chamamento de um. Este um, quando for chamado, não tem motivos porque não possa, na contestação dele, fazer o chamamento dos outros 2. Tá? Mas eu não posso ir chamando por etapas, porque a minha oportunidade de chamamento preclui na contestação. Beleza? Vou presumir que sim. Voltando, pessoal, né, para onde a gente estava, né, porque eu só fiz o chamamento porque eu tinha escrito de começar a gravar um incidente de consideração. Então, existem 2 hipóteses de desconsideração: a partir da teoria menor e a partir da teoria maior. Ponto. Pela teoria maior, que é a regra geral, eu preciso haver essas 2 oportunidades, dessas 2 possibilidades. O abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, na forma do artigo 50, né, do Código Civil. Então, o que é o desvio de finalidade da utilização da personalidade jurídica? Né? A utilização da personalidade jurídica, o parágrafo 1º esclarece bem, né? É a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Ponto. Então, se eu uso a empresa com o propósito de praticar atos, eu pego um empréstimo para dar um calote. Eu estou abusando da personalidade jurídica. Estou abusando da personalidade jurídica. Bom. Então, parágrafo... E o que é a confusão patrimonial? A ausência de separação entre patrimônio da pessoa jurídica para a pessoa física. O que seria isso? Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Ou seja, eu pago com a conta da pessoa jurídica obrigações, boletos bancários pessoal meu. Transferência de ativos ou passivos sem efetiva contraprestação, exceto de valores desproporcionais ou insignificantes. Então, ou seja, eu transfiro um carro da empresa para o meu nome ou do meu nome para a empresa. Ou outros atos que descumpram a autonomia patrimonial. Então, são essas hipóteses em que eu confundo a pessoa física com a pessoa jurídica, trato a pessoa jurídica sem autonomia patrimonial. Então, são hipóteses que eu ofendo a função social da pessoa jurídica. E aí eu posso promover, né, essa desconsideração. Nas hipóteses de relação de consumo e nas hipóteses, né, de relações de trabalho, tem se adotado a teoria menor, que exige apenas, né, a insolvência, né, o não pagamento da dívida. Agora, sendo a hipótese de promover a desconsideração da personalidade jurídica ou a desconsideração inversa, que, como eu disse para vocês, é o oposto, é quando uma pessoa esconde o seu patrimônio em uma pessoa jurídica, e aí, para isso, eu afasto a pessoa física e executo os bens da empresa que essa pessoa física é sócia e que ela usou essa empresa para ocultar esse patrimônio, né? Eu preciso instrumentalizar isso. Como é que eu instrumentalizo processualmente isso? Através do IDPJ, Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Primeiro, eu posso dispensar o incidente, Maurício? Posso quando? Quando eu já requeiro isso na petição inicial. Quando eu já vou entrar com o processo de cobrança, eu já sei que a empresa é somente uma casca de empresa, né? Shell Company, no termo americano, é uma casca de empresa em que eu já sei que a empresa não tem patrimônio, eu já sei que a empresa é usada somente como uma proteção para esconder, para dificultar a cobrança das dívidas daquele empresário, eu já posso, na petição inicial, já requerer a desconsideração. E já desde o começo eu digo, olha, o meu contrato foi feito com a empresa, mas durante o contrato eu percebi, né, que, na verdade, a empresa era somente um simulacro.
em que o dono usava para poder esconder as suas atividades ilícitas. E, portanto, eu já quero cobrar dele. Então, se eu já, na petição inicial, requeri a desconsideração, não tem por que se falar em incidente. Porque este ponto da discussão do abuso da personalidade jurídica vai ser discutida como mais um dos pontos ao lado das outras causas de pedir do pedido principal. Esse vai ser um ponto junto com os demais pontos. Então, não tem por que instaurar um incidente. Porque lembram a lógica do incidente como um galho? Bom, aquele vai ser um galho que vai já estar no processo. Então, eu não preciso instaurar um incidente para isso. Beleza? Agora, quando eu requeiro a desconsideração no curso do processo, eu preciso instaurar esse incidente. Por quê? O IDPJ, o incidente de desconsideração pessoal jurídica, ele cabe, pessoal, em qualquer fase do procedimento. Seja no procedimento, na fase de conhecimento, seja na fase de cumprimento de sentença, seja no processo de execução, e na fase de conhecimento cabe tanto no primeiro grau como em grau de recurso. Porque ele tem uma importância muito grande, que é julgado procedente o incidente, qualquer alienação de bem, qualquer venda de bem, vai ser considerado em fraude à execução. E pode ser retomado esse bem, digamos assim. Né? Vocês vão entender que a fraude à execução, ela nem sequer precisa anular o bem, você simplesmente desconsidera a venda do bem. Então, ela é muito útil. Então, às vezes, você não precisa esperar nem chegar à sentença, você faz a desconsideração no meio do processo. Então, você instaura o incidente. Agora, se eu requeiro na inicial, né, eu não preciso instaurar incidente nenhum, tá? Mas eu preciso demonstrar as hipóteses de cabimento, do incidente. Bom, instaurado o incidente, requerido o incidente, instaurado o incidente, qualquer fase do procedimento, eu vou e suspendo o processo. Suspendo o processo para quê? Para julgar o incidente. Provar e julgar o incidente. Com um detalhe, tem duas hipóteses que eu não preciso suspender o processo. Uma é quando eu requeiro na petição inicial. Porque se eu estou requerendo na petição inicial, eu não vou suspender o processo, porque eu vou precisar julgar o incidente no âmbito daquela relação processual. E a segunda é quando ele é requerido no âmbito do processo de falência. No âmbito do processo de falência. Eu não tenho, né, a suspensão. Eu não tenho a suspensão, né, eu não tenho a suspensão do incidente, tá? Não tenho suspensão, eu não tenho a suspensão do incidente. Né? Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica, ele vai ser citado para manifestar e requerer as provas cabíveis, né? Que você pode fazer a instrução sem nenhum problema. Mas, no incidente, aplica-se o regime de tutela de urgência. Então, você pode, por exemplo, ao requerer o incidente, requerer medidas de urgência, como, por exemplo, o arresto ou bloqueio dos bens das pessoas físicas que irão responder. O juiz pode deferir ou indeferir, mas você pode requerer, tá? Citados os réus, eles vão se manifestar. Eles se manifestam inicialmente, eles não precisam, como na denunciação e como, né, no chamamento, se defender sobre o mérito do processo principal. Eles vão se defender, em princípio, exclusivamente sobre o incidente. Somente vão se defender dizendo o seguinte: olha, não houve abuso de personalidade, ou não há insolvência, a empresa tem capacidade de pagamento, ou a empresa nunca houve abuso patrimonial, ou não há a plena autonomia patrimonial da empresa. Bom, essa é a defesa que ele vai fazer, da regularidade do uso da empresa. E pode promover as provas que forem necessárias. Ouvir testemunha, produção de perícia, seja o que for. Bom, acolhido, terminada a instrução, isso será decidido.
isso será decidido, tá? Promovida a decisão. Essa decisão, no âmbito do processo em primeiro grau, ela será, como regra, uma decisão interlocutória. Tá? Ela será, como regra, uma decisão interlocutória. Quando é que ela será decisão interlocutória? Todas as vezes que eu requerer um incidente no curso do processo. Tá? Se eu requerer um incidente em grau de recurso, determina o CPC que ele seja decidido pelo relator. Aí vai ser uma decisão monocrática do relator. Então, da decisão do relator monocrática, cabe um recurso chamado agravo interno, que é uma decisão para o órgão colegiado. Da decisão de primeiro grau, que é a decisão interlocutória, caberá agravo de instrumento. Caberá agravo de instrumento, tá? Que é a decisão sobre cabimento ou não, né, de intervenção de terceiro. Entendeu? Agora, é possível que o incidente de consideração também seja decidido na sentença. Quando normalmente acontece isso? Quando ele é requerido na petição inicial. Se ele é requerido na petição inicial, eu não tenho a suspensão do processo para decidir somente ele. Então, normalmente, quando é requerido na petição inicial, o juiz deixa para decidir isso em conjunto com todo o processo. E aí ele vai proferir essa decisão junto com todo o processo da sentença. E aí, se foi decidido na sentença, em capítulo de sentença, o recurso cabível é a apelação. Tá? Então, qual recurso que pode caber contra a decisão do incidente depende da forma e da fase em que ele foi decidido. Se houve a instauração em primeiro grau no curso do processo, né, com suspensão do processo e decidido com decisão interlocutória, agravo de instrumento. Se requerido na petição inicial e decidido na sentença, apelação. Se requerido no âmbito do tribunal e decidido pelo relator em decisão monocrática, o recurso cabível é agravo interno. Ok? Acolhido o pedido de desconsideração, passam todos os sócios da empresa no âmbito da desconsideração da personalidade jurídica, ou passa a empresa no âmbito da desconsideração inversa da personalidade jurídica a ser litisconsortes. Formação de litisconsorte ulterior. E toda e qualquer alienação ou oneração de bens, né, a partir do momento da desconsideração, será considerada ineficaz em relação ao requerente. Por conta, né, de ser considerada fraude à execução. Oi, Laís. Professor, essa parte dos recursos cabíveis é uma parte do nosso assunto também que a gente precisa saber para a prova? Ou foi só uma observação? É uma observação, mas é bom você ter noção, tá? É bom Tá você certo. ter noção. Saber o que é. Ou seja, é importante que você saiba que é agravo interno. Agora, você não precisa saber o que é o regime jurídico do agravo interno. Certo. Obrigada. Beleza? Então, viu. Porque até aqui, alguma dúvida, pessoal, sobre incidente de consideração pessoal jurídica? Pronto, para a gente fechar a aula de hoje, amicus curiae. Amicus curiae. Durante muito tempo, inclusive, discutiu-se se amicus curiae era ou não era intervenção de terceiro. Tá? Porque o amicus curiae foi um instituto que foi sendo, ele, de certa forma, ele vem para o Brasil com influência do direito anglo-saxão, e ele nasce aqui no Brasil, né, a partir de algumas intervenções legislativas. Né? Já há algum tempo, né, desde 1976, a Lei 6385, ela sempre previu, a intervenção da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, sempre previu a intervenção da CVM nas ações que discutissem matérias correlatas à competência da autarquia. A CVM, ela é a autarquia federal que regulamenta as operações de mercado de capitais na Bolsa de Valor, na Bolsa de Valores. Então, sempre que você tem ações correlatas à necessidade, a emissão de ações, a punição, né, de empresas de mercado de capital aberto, a regularidade da emissão de ações, é necessária, sempre houve a necessidade da intervenção da CVM.
nesses casos, a CVM funciona como se fosse um Ministério Público para ajudar o juiz pela especificidade da matéria, né? Não é tão comum as discussões correlatas a questões próprias ao mercado de capitais no Brasil. O Brasil é um mercado incipiente ainda na área econômica, na atividade empresarial, até aquelas críticas que a gente fez anteriormente sobre, né, foram até antes da gravação, mas que a gente fez anteriormente, né, sobre a dificuldade do nosso mercado, da nossa economia ainda ser muito, muito pequeno, muito incipiente. E a CVM vinha para auxiliar o juiz, né, explicando das dificuldades da regularização do mercado de capitais. Posteriormente, com a criação das agências econômicas e com a criação do CAD, né, a Lei 12.529 previu também a intervenção do CAD, que é o Conselho de Administração e Desenvolvimento Econômico, nas ações correlacionadas ao direito da concorrência, que é todas as vezes em que você eventualmente tem discussões sobre atos de concentração, quando você tem fusão de empresas que podem acarretar a concentração do mercado. Então, isso foi muito... Quando a Sadia e a Perdigão foram se unir, por exemplo, elas precisaram requerer uma autorização do CAD. E aí o CAD, por exemplo, exigiu que uma das marcas, a Seara, fosse vendida para um terceiro, para que eles não ficassem foi criada a BR Foods, né? A BR Foods é dona da Sadia e da Perdigão, mas eles foram obrigados a vender a Seara, para que eles não ficassem com uma fatia muito grande no mercado. Então, o CAD faz isso. O CAD autoriza é uma agência governamental que autoriza, ou nega, ou rejeita, ou condiciona grandes operações de fusões de grandes empresas, né? E todos os processos que são correlacionados a essas atividades do direito concorrencial, o CAD intervém. Ele também intervém para auxiliar o juízo. Né? E, posteriormente... Oi? Desculpe, mas em alguns casos, essa questão do monopólio do mercado é meio esquecido, né? Porque quando a Shell fundiu com a Cosan e criou a Raízen, eles efetivamente criaram um monopólio do setor de biocombustíveis, né? Mas foi autorizado, Eneida. Foi autorizado. É por isso que eu não entendo muito bem qual é o critério de autorização. Você gostar ou não gostar é uma coisa. Agora, o processo foi submetido ao CAD e só acontece com prévia autorização do CAD. Então, eu não conheço especificamente o caso da Raízen. Mas, por exemplo, eu já participei eu já advoguei em processos de M&A em que você submete ao CAD, né? E você tem, inclusive, dois procedimentos. Você tem procedimentos mais simples e procedimentos maiores, né? Eu advoguei na hipótese que foi a compra de um porto privado na região de Campos. Então, a gente tem que submeter ao CAD toda a estrutura de venda e de compra, né, com a indicação da participação de mercado, etc e tal. E o CAD avalia o impacto que isso tem no mercado e admite ou inadmite. Então, eu não conheço especificamente o caso da Raízen, tá? Mas tenho a certeza que foi submetido ao CAD e que se está operando, porque não admite-se sequer no ato de concentração a operação prévia. Ele só opera depois da autorização do CAD. Tá? E aí, voltando aqui, posteriormente, na edição das leis de controle concentrado, né, na 9868 e na 9882, ficou ainda mais bem regulada a função do amicus curiae na admissibilidade, né, na admissibilidade de que pessoas físicas ou instituições ou pessoas jurídicas
pudessem, nas ações de ADIM e ADC, né, vir ao processo, como terceiros, vir ao processo, né, defender uma posição. Auxiliar e defender uma posição. Né, auxiliar e defender uma posição. Para contribuir com o julgamento. Então, o amicus curiae, né, ele é um auxiliar, um amigo, amicus curiae, traduzindo, amigo da corte. Ele é um amigo da corte, ele auxilia o juiz. Agora, ele é uma parte sui generis. Primeiro, assim, ao contrário das demais intervenções de terceiro que a gente viu até aqui, ele não se submete, em princípio, aos efeitos da coisa julgada. Ele não vai poder ser executado como chamado ao processo vai, como denunciado ao processo vai. Né? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, ao contrário do incidente de consideração da personalidade jurídica, que o juiz não pode determinar de ofício, o amicus curiae, o juiz pode chamar de ofício. O próprio magistrado pode requerer o amicus curiae. Terceiro, não existe a intervenção voluntária, né? Ou seja, o amicus curiae é, sem sombra de dúvida, uma intervenção de terceiro que ninguém discute, que pode ser feita iudice, ou seja, de ofício pelo magistrado. Né? Então, terceiro, o amicus curiae, não existe ninguém que seja louco o suficiente para requerer uma desconsideração da personalidade jurídica. Ele próprio diz, não, venha me executar, porque a empresa que eu sou sócio está fraudando o mercado, eu quero responder pela dívida, ou um chamamento ao processo voluntário. Não, olha, eu também sou devedor da dívida, você só cobrou meu devedor solidário, me cobre a mim também. Isso, assim, embora não haja uma vedação, ninguém é louco o suficiente disso. E o amicus curiae é muito comum ser uma intervenção voluntária do amicus curiae, né? Mas ele não se submete. Mas ele, então, discutia-se muito antes do CPC de 2015 qual a natureza jurídica do amicus curiae, né? E aí o CPC tomou partido e virou e disse assim, olha, embora ele seja sui generis, ele é intervenção em terceiro. E tratou como intervenção em terceiro. Tá? Então, o amicus curiae não se confunde com a figura do perito, que é meio de prova. E aí, quando é que cabe o amicus curiae? Né? Mas ele é um terceiro bem sui generis, como eu disse, dos demais, por todas as características que eu disse. Então, o amicus curiae, né, por exemplo, a intervenção em terceiro que cabe no juizado especial, que não admite a intervenção em terceiro. Né? Então, o juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda, ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes, ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com a representatividade adequada, para no prazo de 15 dias da sua no prazo de 15 dias da sua intimação se manifestar sobre a causa. Então, primeira coisa, assim, pode ser qualquer. Primeiro, a admissão do amicus curiae é prerrogativa do juiz, ele é um amigo da corte. Ponto. O CPC fala que a decisão é irrecorrível, né, da sua admissão. Então, a doutrina defende, processual defende, que a decisão de inadmissibilidade seria recorrível. Porque o amicus curiae poderia, quando ele requer seu ingresso, o amicus curiae e o juiz nega, ele seria recorrível. O STF já decidiu que não, que também a inadmissibilidade do amicus curiae também é irrecorrível. Então, tanto quando o juiz admite, as partes não podem recorrer, não, eu não quero o amicus curiae. Como quando ele inadmite, embora boa parte da doutrina entenda que seria recorrível a inadmissibilidade, ou seja, tanto as partes poderiam dizer, não, excelência, seria bom a figura do amicus curiae, como também o próprio amicus curiae poderia recorrer, assim, o STF já decidiu que não.
que não. É amigo da corte, é o juiz que diz se ele precisa e quer ou não quer a figura do amicus curiae, que é uma discricionariedade do magistrado, que é amplamente discricionário mesmo, porque quais são os requisitos? É a relevância da matéria, a especificidade do tema e a repercussão social da controvérsia. Ponto. Terceiro ponto. Qual é o outro requisito para admissibilidade? Né? A representatividade adequada. Então, não importa ser pessoa física, ser pessoa jurídica, ser uma instituição privada, ser uma instituição pública. Então, eu posso aceitar um ente governamental, eu posso aceitar uma ONG, eu posso aceitar uma empresa privada, eu posso aceitar uma empresa pública, tá? E eu posso aceitar uma pessoa física. A gente tem casos de pessoa física. O professor Celso Laffer, da USP, já foi aceito como amicus curiae no Supremo para tratar de questões sobre direitos humanos, né? Por conta de toda a história que ele tem como professor e os trabalhos que ele tem sobre direitos humanos. Não tem problema, né? Quando você teve a discussão sobre, no STF, né, sobre o feto, sobre a possibilidade de aborto dos fetos anencéfalos, admitiu-se, por exemplo, a intervenção da Igreja Católica e de igrejas evangélicas. Então, qualquer um pode ser amigo da corte, desde que tenha representatividade adequada sobre o tema. Você tem que entender, ser relevante e entender sobre o tema. É isso que você precisa ter a representatividade adequada. Ponto. E aí, o segundo problema. Quais são os poderes processuais, já que o amicus curiae não vai ser executado depois por aquela sentença, né? São amplos. São amplos. Porque é o juiz quem vai decidir, né? Os aspectos processuais, eles são fluidos, porque o juiz é quem vai decidir. Tá? O juiz é quem vai decidir. Tem alguns aspectos que o CPC determina e outros aspectos serão determinados alguns aspectos. A jurisprudência vem delineando, especialmente Supremo, nos casos muito relevantes, usa muito o amicus curiae, né? E então a jurisprudência do Supremo é muito importante, né, na delimitação dos aspectos procedimentais do amicus curiae, né? E o CPC delimita muito pouco. E o resto será o magistrado, como ele é um amigo da corte, é o magistrado quem delimita os poderes processuais do amicus curiae. Beleza? Então, primeiro, aí o CPC determina. A intervenção do amicus curiae não implica em alteração da competência. O que quer dizer isso, Maurício? Se, por exemplo, eu admito uma entidade, uma autarquia federal, eu não vou alterar a competência. Então, imagine, eu tenho uma ação civil pública aqui, discutindo, vou pegar um negócio aqui que é horrível, a nossa BR-365. Aí tem uma ação civil pública para acabar com a concessão ou para obrigar a concessionária a melhorar a BR aqui, tá? Aí eu acho até que seria federal, né? Seria no Justiça Federal, porque eu acho que a concessão é federal. Mas imagine que fosse uma estrada estadual, uma BA, a BA 099, que é a Estrada do Coco, fosse uma ação civil pública relacionada à BA 099. Aí o juiz chama para ser amicus curiae o DENIT, que é o Departamento Nacional de Trânsito. Uma ação contra o DENIT corre na Justiça Federal, mas a vinda do DENIT como amicus curiae não transfere a ação para a Justiça Federal. Bom, o ingresso do amicus curiae, ainda que ele tenha a prerrogativa de foro em um determinado lugar, não transfere a ação. Bom, então, assim, eu vou imaginar até uma situação absurda. O presidente da República ingressando como amicus curiae não transfere a causa para o Supremo Tribunal Federal. Bom, o amicus curiae, como regra, não pode recorrer. Tá? A gente não tem poderes recursais, salvo que embargos de declaração, ele pode opor embargo de declaração para esclarecer alguns pontos da sua manifestação, né? Para pedir esclarecimento sobre alguns pontos de sua manifestação que foi eventualmente citado, ou, né, decisão que julgar IRDR. Né? O que é IRDR? Né? É incidente de resolução de demandas repetitivas.
Eu já falei com vocês um pouco sobre isso, né, que é sobre precedentes, sobre o nosso sistema de formação de precedentes, e o IRDR é um incidente, né, que julga causas repetitivas. Quando há muitos processos repetitivos sobre o mesmo tema, instaura-se o IRDR através de uma causa piloto, e aí o tribunal fixa uma tese jurídica que vira um precedente obrigatório. Então, nas hipóteses de intervenção do amicus curiae em IRDR, como é uma formação concentrada de precedente, ele pode recorrer. Fora isso, né, caberá ao juiz ou ao relator que solicitar ou que aceitar a intervenção do amicus curiae admitir ou definir os poderes processuais do amicus curiae. Então, é o juiz que vai definir. Olha, amicus curiae, eu quero que você preste apresente os memoriais, eu quero que você participe da audiência pública, eu vou permitir que você faça a sustentação oral, eu não vou permitir que você faça isso, eu quero que você participe da audiência, se você tiver, eu quero que você mande um representante para vir aqui testemunhar. E é assim, caberá ao juiz delimitar as participações. Tá? E, por fim, o limite do momento do ingresso do amicus curiae é quando o processo está pronto para julgamento. No âmbito do tribunal, a sua inclusão na pauta de julgamento. Na pauta de julgamento. Porque quando ele já está pronto, ele está pronto para julgamento, né, eu não preciso mais do amigo da corte, eu já vou julgar. Se eu já vou julgar, não preciso mais, né, do amigo da corte. Ok, até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Então, felizmente, acabamos a unidade 4, né? Terça-feira começaremos, né, a unidade 5, pessoal, atos, fatos e negócios processuais. Professor? Oi. Só uma dúvida rápida. A pessoa que foi chamada para ser amicus curiae, ela pode negar esse convite? Pode. Assim, ela não é... Assim, excelente pergunta. Em princípio, ela pode. Ela não seria obrigada, né, ela não seria obrigada a atuar como amicus curiae, porque ela não é testemunha, a testemunha é obrigada a ser parte. Ela não se submete, ela é parte, né? O amicus curiae, de certa forma, é parte, e ela é parte, mas não se submete aos efeitos da coisa julgada. Então, ela não vai sofrer revelia, por exemplo. Então, assim, em tese, Ana, a resposta para a sua pergunta seria não e sim. Por que não? Assim, porque como ela é parte, ela não poderia se negar a comparecer. Mas se ela não comparecer e não apresentar, não há consequências jurídicas pela sua não participação. Entendeu? Porque ela vai ser intimada para ser parte, para participar. Mas se ela não participar, não haverá consequências. A resposta seria essa. Se o juiz convidar, ela está convidada, ela está intimada. O juiz vai chamar de... Fulano, apresente, você está convidado para ser amigo da corte, apresente os memoriais. Bom, então ela não vai ser desconvidada. Mas também não haverá consequências processuais se ela não participar, a não ser que o juiz aplique uma multa, alguma coisa dessa natureza. Não sei se consegui responder, entendeu? Certo, professor. Então, viva. Então, pessoal, um beijo no coração de vocês. Boa lavagem do Bonfim para quem for para a lavagem. Bom descanso ou estudo para quem não for. Um abraço grande e até terça-feira, quando a gente se encontra. Tchau. Até, professor. Obrigada. Obrigada. Professor, tchau, tchau.